Loucura e obsessão, capítulo 23. Expiação e reparação. Dentre os problemas que mais atormentavam os consulentes da irmã emerenciana, os que se faziam de maior urgência eram os que se referiam à saúde, às finanças e à afetividade. Era muito expressivo o número de clientes aspirando a soluções que lhes facultassem realização sexual com disfarce de amor, paixões descabidas, acondicionadas nas justificativas das necessidades, dispondo-se a quaisquer atitudes que os levassem a lograr esses desejos. Pouco lhes importavam as consequências futuras, os danos causados àqueles que lhe pareciam impedimento, os prejuízos às famílias e compromissos que dificultavam seus interesses mesquinhos. Propunham-se a ajudar, a remunerar, a alimentar as entidades perversas, desde que recebessem em volta a realização por que anelavam. A mentora sábia ouvia-os com paciência, identificando-lhes o primitivismo, as enfermidades emocionais e morais que os estiolavam, esclarecendo uns e outros ao tempo em que encaminhava a prática do bem, a reconsideração das atitudes, a mudança de pensamento. Alguns, insatisfeitos, não mais retornavam. Imediatistas desejavam o prazer de agora, não lhes interessando o amanhã. Outros, no entanto, aquietavam-se ou compreendiam o erro em que se encontravam, ante a doce energia e os elevados conceitos recebidos. Renovavam-se, passando a participar das atividades da casa, enquanto lhes durava a problemática, e abandonando-as até a irrupção de novas aflições que os traziam de volta, submissos e humildes, com protestos de devotamento ao serviço e à iluminação íntima. Ficavam, porém, alguns que se sentiam edificados, dando rumo equilibrado às existências e dedicando-se ao auxílio fraterno. Aqueles que padeciam de necessidades financeiras, desemprego, fome, imploravam soluções rápidas, mediante trabalhos que lhes removessem a sorte madrasta ou as feitiçarias de que se diziam vítimas, ou de fatores outros que afirmavam prejudicá-los. Referiam-se poucos à própria indolência, ao desinteresse pelo trabalho do qual foram despedidos, mas que a orientadora recordava por meio de admoestações claras e oportunas. Os realmente aflitos, sob as injunções reparadoras, recebiam conforto, aclaramento da circunstância sob a luz da reencarnação, que passaria a indicar-lhes rumo de segurança para remover-lhes as causas e superar-lhes os efeitos. Assim, sucediam-se as pessoas, conduzindo suas penas às injunções evolutivas que o processo reencarnacionista impunha. A caridade moral, espiritual e material não era ali apenas um conceito filosófico-religioso de adorno, mas sim uma ação libertadora para quem pedia, quanto para aqueles que a repartiam. Desse modo, repetia-se o clima das consultas mais ou menos já conhecidas, quando defrontei, quase ao encerramento do labor, com o jovem Lício, que apresentava excelente disposição física decorrente e certo do estado psíquico. Interessei-me de forma edificante em conhecer-lhe as conquistas, passando a notar o diálogo que se estendeu entre ele e a benfeitora. Sou uma outra pessoa, acentuou após a saudação carinhosa. Não quero dizer que me desapareceram os estados de almas anteriores, mas aclarar a respeito das minhas novas disposições e das forças que tenho aurido nos passes que recebo, assim como nas orações, nas meditações e leituras a que me tenho entregue, quanto tempo me permite. Além de desejar agradecer, venho solicitar orientação a respeito de como e do que fazer a fim de
preservar o atual estado que me domina, definindo os rumos da minha existência em relação ao futuro. A irmã emerenciana, no gesto que lhe era habitual, dando uma ênfase coloquial e afetiva ao diálogo, ergueu o médium e aproximou-se do jovem, respondendo com o carinho e a serenidade que lhe caracterizavam o espírito. O seu processo de ajustamento à vida realiza-se com a segurança que é de desejar. Não será um esforço de breve duração, antes um empreendimento expiatório e reparador de largo porte, que lhe concederá a libertação, passo inicial para a sua felicidade. A expiação dos delitos vem se dando mediante as suas cotas de suor e de dor íntima. Solidão é reajustamento das engrenagens do sentimento, lubrificante fino sobre as peças da emoção que o abuso enferrujou. O tempo e a constância do esforço resolvem a questão, que perde o valor deprimente de que se reveste no começo para facultar júbilo e paz interior pelos logros conseguidos. Agora é indispensável pensar em reparação, socorrer os que foram prejudicados, soerguê-los do abismo em que se demoram, por culpa de quem agiu erradamente em relação a eles. É parte importante do programa de renovação pessoal do candidato à recuperação moral. O nosso irmão Fagundes Ribas, enfermo pelo ódio, deve ser ajudado pelo amor, de modo a reencetar a marcha com melhores disposições espirituais. Que fazer então, abençoada mensageira? Indagou o interessado. Nas ocorrências do porte que afligem o filho querido, quase sempre encontramos a presença de embrionária faculdade mediúnica, que serve de instrumento para o desforço das vítimas, como sucede, aliás, em quase todos os episódios obsessivos, e que podemos educar, canalizando as possibilidades para a reparação, para o bem. Quer a irmã dizer, então, que eu sou médium? Sim, afirmo-lhe a presença da mediunidade numa fase própria para ser educada para o serviço do bem e do seu próprio crescimento espiritual. O bem que se faz sempre diminui o mal que se fez, conforme a contabilidade do amor. Serão, porém, indispensáveis os valores que devem ser adquiridos com empenho, de modo a facultar-lhe a sintonia correta com os bons espíritos que o deverão conduzir. Assim, o nosso irmão Fagundes, quanto outros mais sofredores e doentes da alma, virá por seu intermédio receber esclarecimentos e conforto, que lhes alterarão a forma de conduzir-se, preparando-os para as tarefas do futuro. É da lei que onde esteja o devedor, aí se apresentem a dívida e o cobrador. Ora, o nosso irmão defraudado deverá retornar na família na qual se encontram aqueles que, conscientemente ou não, o martirizaram mais de uma vez. É justo que se reencarne no lar do Dr. Nicomedes e venha até você conduzido pelos impositivos da redenção. Não será melhor que ele viaje para a carne, enriquecido pela esperança e pela gratidão, modificando na forma que os aceitar com as perspectivas de venturas? Assim, apliquemo-lhes desde hoje a terapia preventiva, antes que mais se lhe fiquem as matrizes da animosidade, agora em forma de frustração. Fez o interregno para facilitar ao jovem maior entendimento. Logo prosseguindo. A faculdade mediúnica é, de certo modo, um claustro materno que permite a fecundação de vidas em novos estados psíquicos. Melhor dizendo, o médium é sempre mãe a receber filhos do sentimento que renascem para o entendimento, quando o têm entorpecido ou se facultam fecundar pelos espíritos nobres que, por intermédio deles, corporificam ideias, expressam realizações superiores, materializam, curam, ajudam. Não serão os livros psicografados, por exemplo,
filhos do médium, submisso e nobre, com o amigo que os escreve por seu intermédio? Dessa forma, você se colocará a serviço dessa fecunda maternidade pelo amor, dando sentido e direção correta à sua vida espiritual, sem qualquer prejuízo para a sua vida social, cultural e terrena. Suas energias genésicas encontrarão canalização edificante, plasmando existências que se erguerão para a paz e a felicidade, enquanto você próprio, compensado e tranquilo, seguirá adiante, amando, malgrado a aparente solidão, podendo optar pela edificação de uma família, caso isso lhe aprouver ou não. Enquanto isso ocorra, preencha suas horas com os trabalhos proveitosos, queimando os excessos gerados pelo organismo. Receitam-se muito a ginástica, os desportos na terra, e com razão. Sem desprestígio para essa terapêutica desalienante, compensadora que desenvolve os músculos que os relaxa, que acalma a mente entre nós em face da dor que graça, alucinada quanto à ginástica que se poderá fazer. Visitando enfermos, socorrendo necessitados, aplicando passes ou bioenergia, como se modernizou o labor. Enfim, a caridade é um esporte da alma, pouco utilizado pelos candidatos à musculação moral e inteireza espiritual. As horas ociosas são anestésicos para a dignidade e brechas morais contra o equilíbrio. Preenchê-las bem é procedimento de sabedoria gerador de saúde mental. Outro sim, sugiro-lhe cultivar pensamentos edificantes e não usar palavras vãs, pois que estas corrompem o coração. Na mente se inicia o processo perturbador, que se manifesta pelas palavras e domina a realidade do ser. A queixa, a lamentação, a autopiedade são lixo mental que deve ser atirado fora, antes que intoxique aquele que o conserva como resíduo danoso. As conversações vulgares, salpicadas de erotismo, de permissividade, produzem clima de promiscuidade emocional com os espíritos perniciosos que se locupletam na vampirização e no comércio ignominioso com aqueles que fazem parceria. O tratamento, portanto, das obsessões torna-se muito difícil, porque muito depende do alienado. Não lhe basta o afastamento do perseguidor que o liberta, mas sim a reeducação pessoal que lhe faculta a autolibertação. Esta, sem dúvida, muito mais difícil. De certo modo, acostumado à preguiça mental e à aparente infelicidade, o homem não reage o suficiente para superar a situação, teimando em cultivar as ideias deprimentes a que se afeiçoara. Toda renovação exige esforço, sacrifício e disciplina da vontade, porquanto é mais agradável ceder, acomodar-se, para logo depois queixar-se. A doutrina de Jesus é toda baseada na revolução do amor, essa força motriz indispensável à vida, que dimana de Deus e pulsa na criação. Por que os modernos cristãos não a vivem conforme seria de desejar? Ei-los abraços com o sofrimento, experimentando desequilíbrios e aturdimentos que seriam evitáveis. É a ignorância acerca do amor, é a sua má interpretação que dão origem aos males que se desenrolam nas vidas de conduta superficial ou vã, quando se entenda que o crescimento pessoal e a felicidade somente serão possíveis por meio do amor e do esclarecimento das leis de Deus. Modificar-se-ão os quadros das existências humanas, alterando-se-lhe completamente as paisagens sociais do mundo. Portanto, meu filho, eu não conheço outros métodos senão os que lhe acabo de apresentar para a estruturação de uma conduta sadia, propiciadora de uma existência ditosa. Reconheço que entre os conceitos emitidos e a vivência deles medeia um pego,
que você vencerá somente com persistência e decisão. E se eu não tiver forças vindo a tombar em novos equívocos? Interrogou Lício comovido. Recomece 1000 vezes que se façam necessárias. Inicialmente, não pense em termos de insucesso ou queda. Quando agasalhamos receios, partimos para o combate com parte dos equipamentos de luta, apresentando falhas. Todavia, se o erro surgir, o delito vencer, retome o caminho, restaure a decisão e prossiga. A estrada percorrida pelo herói tem os sinais do cansaço e das pausas de quem lhe conquistou a distância. Assim como a glória do santo guarda as marcas dos momentos difíceis que este atravessou. O importante, porém, não é a forma como foi atingida a vitória, se em frangalhos ou sem danos, pois que ela, em si mesma, é que vale, por propiciar a conquista almejada. O bem começa no primeiro pensamento de amor, tanto quanto a marcha mais larga se inicia no primeiro passo. Comece agora, avance a cada momento, o futuro é de Deus, que nos espera com paciência e amor. Silenciando, deu por encerrada a entrevista para a qual não necessitaria de adiar mais nada, em face da programação correta e salutar como a apresentada. O jovem levantou-se sensibilizado como estava e exultante agradeceu com vibrações e propósitos elevados. A força estimuladora que recebera encontrara receptividade nos sentimentos, desejosos de reequilíbrio, e agora dele se irradiava diáfana. Não lhe identifiquei na psicosfera presenças perturbadoras como nas vezes anteriores. O abnegado Felinto, que me acompanhava as observações e o entusiasmo, comentou: aí está o exemplo de que somos sempre o que melhor nos agrada. Lício é jovem e portador de beleza física, tendo os condimentos usuais para a perversão, especialmente na área emocional, em que se movimenta por exigência reencarnatória. Ao querer adquirir a felicidade real, sacrifica o gozo de superfície, negociando a renúncia de hoje pela plenitude de amanhã. Mudando a direção mental, passou a sintonizar em outra diferente faixa vibratória, alterando para melhor o conteúdo das aspirações e, em consequência, interrompendo as comunicações voluptuosas que o atormentavam. O grande problema da conduta humana não é tanto o que se não faz de incorreto, por temor ou falta de oportunidade, mas sim o que se acalenta fazer e se pratica no campo mental, experimentando e mantendo conúbios emocionais do mais teor, cobertados pela aparência que não deixa transparecer tais ocorrências. Assim, qualquer tentame de educação, dignidade, saúde, o qual seja, objetivando o bem do homem, deve iniciar-se na esfera psíquica por meio de sua conscientização e constante vigilância mental, para se não derrapar nos devaneios que são de funestas consequências. Nele se instalavam os dispositivos para o êxito a que dava preferência. Os espíritos diligentes e bondosos passariam a assisti-lo, zelando pelos propósitos e emulando-o ao avanço. Essa convivência far-lhe-ia bem, aumentando-lhe as resistências morais e propiciando-lhe diferentes experiências de prazer, sem fastio nem insatisfação, porque de ordem interna, demorado e planificador. O homem velho desmoronava-se, dando lugar ao homem novo, da conceituação evangélica. Certamente que iria travar inúmeras batalhas, qual sucede em todos nós. Contudo, não lhes faltariam os recursos para as vitórias que lhe consolidariam as conquistas nas diversas etapas do seu crescimento. Terminadas as consultas, a amorosa amiga espiritual procedeu ao encerramento da atividade da noite,
conservando o júbilo decorrente das conquistas a que Lício se propunha em relação ao futuro. A ovelha tresmalhada em perigo deixava-se docilmente conduzir de volta ao rebanho. Comprometi-me intimamente a acompanhar Lício, o seu progresso, nos constantes desafios envolvendo-o em orações e visitando-o quando me permitissem as ocasiões. Hoje, transcorridos vários anos, constato que lhe não têm sido fáceis os testemunhos. No entanto, ele persevera fiel, jovial, atendendo aos deveres a que se impôs, servindo e amando sob o beneplácito da veneranda irmã emerenciana, que passou a ser-lhe mãe espiritual abnegada. O antigo adversário, Fagundes Ribas, retornou ao corpo, no lar do tio, que lhe devota ignota antipatia, enquanto Lício se lhe tem revelado afetuoso companheiro, apesar da distância que medeia entre as duas residências. Por meio de correspondência constante com o Dr. Nicomedes, tem logrado interessá-lo na investigação e estudo sobre a vida pós-mortem, sugerindo-lhe a análise dos livros espíritas, nos quais pôde encontrar as respostas de que necessita para a realização pessoal, que o dinheiro ou a projeção social não podem dar. Por sua vez, em face dos vários convites à meditação que a dor lhe tem trazido, o tio se iniciou no exame e na busca da fé racional, única portadora de resistência para a negação materialista e as dúvidas sistemáticas a que os homens se escravizam. O amor, na sua feição legítima, vem logrando reunir na mesma identidade fraternal aqueles espíritos endividados entre si, proporcionando-lhes a renovação que faculta as aspirações felizes, compatíveis com os anseios que todos agasalhamos na alma.